Sexy sem ser vulgar? O que há entre a sensualidade e o sexo? Proximidades, abismos, preconceitos, julgamentos. Este é o tema de hoje do nosso Sensual Hipcast, um podcast com doses de poder, conhecimento para você ser uma mulher empoderada, empoderada e cheia de opinião. Eu sou a Gabi Schultz, criadora da marca e aula de dança Sensual Hip Dance, criadora de conteúdos provocadores e empoderados nas redes sociais. Também sou artista, pesquisadora e vamos tecer as nossas considerações sempre a partir desse lugar, a partir do lugar da arte, do corpo e das nossas próprias experiências. E para isso, tenho duas convidadas de hoje que são mulheres, artistas do corpo, performance, empreendedoras e vamos conhecê-las agora. Suzy e Suelen, sejam muito bem-vindas, garotas. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. Muito obrigada. E quero começar com Suzy, falando um pouquinho, uma breve apresentação para o pessoal te conhecer, saber quem é essa mulher poderosa. Inclusive, vamos pedir para o pessoal botar já uma foto da Suzy, para a gente ver quem é Suzy, porque a gente está vendo a Suzy aqui, né? Agora, vê-la em performance, tá? Um look essa no é close. Minha irmã gêmea. Essa é minha irmã Ela aparece gêmea. uma vez ao mês no Bar Ocidente. Ela aparece às noites no Bar Ocidente, em Porto Alegre. Suzy, manda pra nós um pouquinho de ti, como é o teu trabalho. Acho sempre legal mencionar idade, enfim, teus pertencimentos e identidade. Então, eu sou a Suzilene Alves, sou empresária há 5 anos, bacharela, licenciada e pós-graduada na educação física, né? Tem um espaço, então, artístico, que é o Centro Artístico Suzy Alves, que fica em Viamão, bem na Avenida Liberdade, bem de fácil acesso. Lá nós temos aulas de pole, tecido, aulas de dança, e o nosso lema é a liberdade de ser quem você quiser. Então, esse tanto é o lema do meu trabalho, quanto é o lema da minha vida. Então, eu estou sempre expondo minhas opiniões, expressando quem eu sou, sem muito querer me fazer de outra coisa. Não, essa sou eu. Sem muito e pudor. eu sou essa aí também, mas é só às vezes. Então, não se iludam, tá? No Instagram é fake. É fake. Essa sou eu. Maravilhosa, Suzy. Então, Su, conta um pouquinho pra gente do teu trabalho, da tua formação, tua experiência, tua idade. Diga lá. Ai, gente, tanta coisa, né? O currículo a gente vai morrer aqui falando, mas... Sim. Sou formada em Educação Física, minha primeira formação, e eu julgo a mais importante de todas, né? Sou professora de yoga, dança do ventre, danças sensuais. Sou giniterapeuta, que poucas pessoas sabem o que é, né? O que é? Conta pra nós. Giniterapeuta é a arte de cuidar da mulher. Então, eu desenvolvo o feminino na parte física, mental e espiritual. Então, já tenho pós-graduação em reabilitação e sexualidade humana, né? Enfim, agora estou buscando medicina Ayurveda, né? Para complementar nessas questões mais espirituais e de relaxamento também do corpo físico da mulher, né? Buscando muito essa saúde também feminina, né? Que hoje a gente está com muito em voga essa questão do prazer, da sexualidade, sensualidade, mas também a intimidade, a vulva, a vagina, né? O aparelho reprodutor feminino é muito importante, né? E conecta a ancestralidade da mulher. Bom, mas enfim, tenho 38 anos, né? E de pura sabedoria, né? E buscando sempre conhecimento e autoconhecimento também com essa mulherada, né? Que nos cerca, porque a gente aprende muito mais do que ensina, né? Perfeito. Temos fotos da Su aí? Vamos mostrar uma fotinho da Su em performance, em trabalho. Olha que maravilhosa. Livre, forte, determinada. Amei, amei. Bom, gente, então, eu como pesquisadora, né, como doutora em artes cênicas, eu gosto muito de trazer e relembrar termos pra gente não só enquadrar, encaixar, mas também pra gente burlar essas possibilidades. Então, antes da gente falar de sexo, de sexualidade, desses binarismos e também, de novo, pra gente quebrar, eu queria que a gente, então, desse uma breve passada, né? O que é sexo? O que é sexualidade? Como é que eu me identifico? A dança é sexualidade? Tem sexualidade na dança ou não? É só sensualidade, né? Porque eu acho muito comum, frequente, a gente escutar assim, não. Ela é sensual, não é sexual. Porque sexual é diferente do sensual. Então, a gente vê só nessas falas desse senso comum o quanto a gente não tem
de uma maneira nítida o que é a sexualidade. Ou a gente tem como uma maneira muito deturpada, né, esses termos, esses conceitos, e isso vai influenciar no nosso julgamento, no nosso próprio comportamento, né? Eu gosto de contar uma breve história para a gente só ter uma identificação aqui do que a gente está falando e de como isso bate na gente no nosso trabalho. Por exemplo, teve uma vez que uma aluna online, postou uns stories dela dançando, rebolando a raba de shortinho, né? Eu sou professora de dança, então as minhas alunas, às vezes, elas se postam nos stories fazendo algum exercício. E aí ela postou e logo ela fez um story em cima dizendo, porque deve ter recebido algum comentário, dizendo assim, como eu até escrevi aqui, ó, é apenas uma dança, é apenas a minha arte, não erotizem, né? E eu entendo exatamente o que ela está falando, né? Pelos comentários que ela recebeu. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, será que é realmente isso que ela queria dizer? O que será que tem por trás dessa frase? O meu lugar de interrogação dentro desses assuntos de sexo, sensualidade e da nossa arte, da nossa dança é justamente isso. Existe muito filtro nisso. O que será que realmente a gente gostaria de estar dizendo? Será que nós, ao mesmo tempo que a gente quer se afirmar nesse lugar, às vezes a gente também não se trai nesse lugar? Com certeza. Eu acho muito complexo. Com certeza. E eu até pensei em dizer assim, será que ela não queria... Tô colocando palavras, mas até pra gente ver se vocês concordam de onde é que vem isso. Será que ela não gostaria de dizer assim, ó, respeitem a minha sensualidade, a minha sexualidade, a minha autoerótica, a minha linguagem, sem apoderar-se dela, sem julgá-la, sem banalizá-la, sem violentá-la. Porque às vezes a gente não é que a gente está negando que é sensual, que é sexual, que é erótico. Mas a gente não quer esse sensual, esse erótico que é violento. Assim, Diga. Mas assim, Gabi, se fosse... Eu acho que o início de tudo poderia ser feito assim, ó. Se nós tivéssemos aprendido desde o início que sexo não é sujo. Exato. Que sexo é gostoso, é prazeroso. Que sexo gera vida. Que sexo é uma alquimia. Né? Será que seria esse horror, esse pavor em relação a sexo ou sexualidade? Se nós aprendêssemos que quanto mais nós transássemos, nós teríamos um lugar no céu. E não o contrário, exatamente, não ao contrário. Como que seria? Entende? Então, o que acontece? A gente vai olhar a história, a ancestralidade de todas nós, né? Sexo é sujo, vagina tem cheiro ruim, o sangue é nojento, né? Enfim, então já começa por aí. Muito mais além ainda. Veio a religião, a Inquisição, né, fez a maior misoginia do feminino, que foi a caça às bruxas, as mulheres, né, as curandeiras, as benzedeiras, né, e as mulheres sensuais, as bonitas, as que eram belas. Então, ao mesmo tempo, está tudo conectado com essa questão do santa, virgem, e a puta profana. Entende? Perfeito. Então, tá tudo relacionado a isso. Então, se nós não tivéssemos nos alimentado durante muito tempo com a pornografia, né? E com... Cara, isso é história, isso é ancestral, né? Isso tipo tá assim, no nosso corpo, né? Isso tá no nosso... não tem. É por isso que gera essa ambiguidade de um lado, luz e sombra, entre aspas, ou... é certo e errado, ou vou pra cá ou vou pra lá, das mulheres. Perfeito. A gente quer se empoderar, mas a gente sempre vai acessar a nossa sombra. Ou a sombra do feminino. Entendeu? A sombra infelizmente, também, desde sempre, a gente tá acostumado. Até quando tu falou pornografia, pensei nisso, né? A pornografia, ela é criada pra quem? Pra satisfazer quem? Os homens. Então, a gente é criada, acostumada que quem sente prazer é os homens. Perfeito, a mulher não sente prazer. A mulher não precisa ser sensual para ela tem que ser para os homens. Então, tá sempre envolvido em agradar esse terceiro, essa pessoa. Então, normalmente, eu gosto muito de usar também a frase, tipo, não é um convite. Eu tô postando, eu tô celebrando a mulher que eu sou, as minhas alunas, enfim. Acho muito desagradável. E normalmente vem esse comentário dos homens, que eles estão acostumados. Olha, se ela tá de short curto, é porque é pra eu olhar. Se ela tá sensualizando, é porque ela quer me agradar. E não, gente, o mundo não é em torno de vocês. Torno do piu-piu e hoje, de vocês. se a gente está podendo se expor graças, né, a mulheres como nós que estamos aí. Exato. Mostrando que,
Já passou, mostrando já. e ensinando, né? Como Exato. todas nós somos professoras. E aproveitando esse momento, né? Pra gente trazer e mostrar a nossa intelectualidade, porque a gente rebola, a gente mostra a raba, a gente fica pelada, a gente é artista e a gente também é intelectual. E eu também me considero feminista, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero deixar uma recomendação de leitura aqui, que é o Pensamento Feminista Hoje, Sexualidades no Sul Global. É um conjunto, tá, de autores, e eu vou ler um trechinho que eu acho que cabe muito bem aqui para nossa discussão. No Ocidente, há muitos séculos, a sexualidade foi apanágio do masculino como ato e do feminino como locus. Então, o homem é o sexo em ação. A mulher é o locus, é o local onde, né, a vagina como um próprio locus, né? É ali que acontece, né, a ação do homem. A mulher era o sexo como substantivo, né, coisa, né, sobre o qual se estendia a sexualidade masculina, verbo, ação. Esse é um trechinho do texto de Tânia Navarro Swan, Para Além do Binário, os Queer e o Heterogêneo. Tá? Então, eu gosto muito de trazer também alguma referência, alguma leitura para pautar tudo isso, porque isso não é só um achômetro, não é só esse, como algumas frentes estão tentando colocar, né, um feminismo que os homens gostam, né, embalado, um feminismo embalado de, na verdade, assim, de as mulheres que querem se pelar, na verdade isso é para agradar o homem, elas não percebem. Ai, sim, Né? Isso são lugares bem confusos, mas como que isso que a gente está falando não está aqui exatamente, mas essa leitura, ela complementa aqui a nossa discussão. E vem muito dessa questão, assim, que eu acho que é que nem a questão da pornografia, enfim, né? Da intenção, né? Qual é a minha intenção no meu trabalho? É libertar as mulheres. Qual é a intenção de vocês? Provavelmente seja a mesma. Ou, tipo, o que é o teu corpo? O teu corpo é uma arte. O que é o teu corpo? Eu vejo um corpo nu, é um corpo nu. Eu não erotizo aquele corpo. É que nem, por exemplo, eu cresci dançando El Chan na boquinha da garrafa. Aí todo mundo, ai, porque funk, que horror, minha filha não vai dançar, porque não sei o que lá. Gente, não é a criança tá dançando, é que nem dançando Xuxa. Entende? Quem tá erotizando a criança são os adultos, com o olhar da pornografia. Entendeu? Se a gente tirar a pornografia e tirar essa questão... Por que os quadris, o movimento dos quadris é erótico? Quem foi que disse que é erótico? Ou exclusivamente erótico, ou se é erótico, logo é pecaminoso, Exato, é ruim. Ou, né? Exato. Algo negativo, entende? Então, assim... claro que tem inúmeras justificativas para isso, né? Para olhar. Mas eu acredito que tem muito essa questão da pornografia atrás. E é aquela coisa, né? Tipo, a gente rebolando a nossa rabo, a nossa bunda, intencionalmente, sim, a gente quer brincar com o erotismo. Uma criança, não é este lugar, né? Não, e por exemplo, né? Vamos supor, uma mulher que está extremamente na energia masculina, tá? Rígida, dura, só pensando em business, trabalho, tarará, que não tem nada de errado, que tem arquétipos femininos, né, que tem arquétipos de deusas, Artemis, que é a guerreira, Diana, né, enfim, e por aí vai, né, e que tá tudo bem, se a mulher decide, olha, eu vou entrar no exército e eu sou mulher feminina, mas não gosto de dançar, não quero mexer meus quadris, eu não quero costurar, não quero pintar, tá tudo bem. Inclusive, eu conheço, né, mulheres que são do exército e fazem pole e rebolam. Sim, eu também conheço a Tárcia. Né? Então, isso é um paradoxo, assim, muito maravilhoso. Mas também, a gente tem que olhar que as mulheres estão adoecendo por estar longe do seu feminino, né? Estar longe de movimentar os seus quadris, estar longe da sua prosperidade e abundância, que é a sexualidade, que é o sexo em si, que é a alquimia do ser humano, é a procriação. A alquimia do ser humano, da mulher, é a sua sensualidade, a beleza e a sua energia, entende? Porque todo ser humano é energia, entende? Então, assim, aí é aquele início do podcast que a gente começou. Se a gente ressignificasse o sexo, se a gente tivesse um outro olhar... E esse é o nosso papel, né? Todo mundo iria querer dançar, mexer a raba, porque... a gente mexe com a energia Kundalini, que são os 7 chakras, são os pontos vitais de energia, né? Além de que
tanto a dança quanto o exercício físico é comprovado cientificamente, não é uma questão neurociência, astral, dos astros, que faz bem para a saúde, mas a gente sabe que tem algo a mais. E muitas mulheres hoje, tipo, eu estudo muito essa questão do sagrado feminino com a dança para despertar a mulher de uma forma, como se fosse um rezo. Como se fosse uma oração, uma dança, entende? Então, assim, a mulher é tão alquímica que pode transformar tanto na dança, quanto no sexo, quanto no seu corpo, na sua pele. Perfeito. Né? Toda essa vibe. E tudo isso é sexualidade, né? Porque a gente fica com aquele ranço de sexo, ou que é mal, ou que é sujo, como a Su colocou, né? Então, eu quero colocar aqui nos termos, né, o que faz parte da sexualidade. Eu anotei pra gente não esquecer de nenhum ponto e a gente vai ver o quanto a nossa dança tá dentro disso, né? O sexo é uma parte da sexualidade. Prazer, afetividade, toque, corpo e sua imagem e seu movimento. Então, o dançar, o que a gente pratica na dança, tem tudo a ver, sim, com a sexualidade. Então, quando a gente não sexualiza, tá, mas na verdade, né? Tipo assim, eu entendo o que ela quer dizer, mas na verdade, sim, só que nós é que temos, nós no geral, consenso geral, que temos uma ideia errada do que é isso, né? Comunicação verbal e não verbal. E ainda, a gente não pode esquecer de trazer todas as problemáticas, as questões que são muito importantes, não tem mais como a gente não falar disso, que é as questões de gênero, as questões de identidade sexual, de identidade de gênero e de orientação sexual. Então, tudo isso faz parte desse grande guarda-chuva, né, da sexualidade. E aí a gente tem todas as normas e valores culturais, religiosos, de época, que vão dizer o que é certo e o que é errado. E temos nós aqui para problematizar, burlar, sobretudo quando a gente vê que isso acaba sendo motivos de opressão. Então, por mais que a gente já tenha falado um pouquinho até de como isso bate no trabalho de cada uma, eu queria fazer um questionamento objetivo, né? Como vocês enxergam no trabalho de vocês todos esses elementos da sexualidade? E se vocês trabalham, se vocês enxergam isso no trabalho de vocês? Queria começar pela Suzy, para ela explicar um pouquinho como tu trabalha como artista, como performance, como a gente viu ali na foto, mas também com as tuas alunas. Se tu tiver alguma curiosidade, algum causo para contar também das suas alunas, acho que é bem legal. Inclusive, Suzy, falar dessa questão, eu acho que é algo que eu tenho certeza que tu domina, questão de gênero, a questão de orientação sexual. Acho que isso é uma bandeira que tu traz, né? Como uma mulher negra, empoderada, lésbica, né? Isso eu acho bissexual. Tão... Bissexual. Sorry, bissexual, tá? Povo bissexual, tá? Então, atenção, tá? Então, Muito queria que tu bem. contasse um pouquinho pra gente. Uma das coisas, assim, né? Chegando no meu espaço artístico, na primeira parede da recepção, a gente tem uma grande bandeira gay, né? Então, a gente cuida muito questões de gênero, porque a gente está muito acostumada ao gênero feminino e masculino, a gente tem que estar atualizada, tem gente que flui dentre esses gêneros. Eu posso parecer um gênero, mas eu me identifico como outro. Então, eu gosto... A principal é o diálogo, a conversa, é tu saber se colocar no lugar do outro e se perguntar. Então, como as aulas em si, nosso objetivo é tu expressar a tua liberdade, é quem tu é. Conhecer, de repente, novas expressões dentro de si mesmo, né? Mas eu sempre falo, olha, essa aula aqui, por exemplo, polidense, ele é sensual. Ele traz essa atmosfera sensual. Mas se você não quiser ser sensual, você vai ser você mesmo. Do seu jeito. O importante é você se expressar e se conhecer e se permitir, né? Então, é mais ou menos isso, assim. O nosso ideal lá é esse. E nas tuas performances artísticas, assim, como tu trabalha isso? Por exemplo, ali, naquela foto ali, tu tá montada, tu escolheu o teu figurino. Sempre foi assim, natural pra ti? Isso é um processo? Como a gente chega naquela Suzy? Que guria! É difícil. Me contem! Eu aperto um botão E ela se transforma. Não, quando eu botei o cabelo, já... já vem que uma legal força, que temos né? na foto sabe, ali. uma energia. Um detalhe que vocês não sabem e que eu não sei muito bem, elas vão me contar. Elas já se conhecem, tá? E por isso, aí, ó. Olha só, a gente até me emocionar aqui. Uma sabe da outra, da história da outra, como começou. Então, me contem que eu quero saber desses babados. Eu converso muito com as minhas alunas. Tem certos tabus que eu nunca passei. Eu não sei. Então, eu gosto de ouvir, eu aprendo com elas, sabe? Porque pra mim isso foi
muito natural. Na verdade, eu fui descobrindo conforme eu fui trabalhando, né? O que aconteceu? Eu era uma adolescente. eu sei que olhando nós duas, a gente parece ter a mesma idade, né? Ou até eu mais velha. Não vem, guria, não vem. Mas eu sou 10 anos mais nova que a Su. E a Su, aquela mulher, ela dava yoga dentro do salão da estética da minha mãe, né? Aquela esteticista. E eu via aquela mulher e eu, gente... E eu sempre fui muito largada. Eu sou muito assim, né? E eu via e eu sempre admirei a Suelen. Porque, meu Deus, como é que ela pode estar sempre maquiada, perfumada, né? Arrumada. E eu aqui, um guri, né? E aí ela começou... Ela é uma das pioneiras do poli em Porto Alegre, né? E eu vou ver o que é isso, né? E eu fui conhecendo. Na verdade, eu admiro, acompanho muito o trabalho da Suelen. Ela realmente me inspira muito com esse lado todo feminino dela. E aí eu comecei a fazer aulas de poli e foi a partir daí, né? Como a minha formação educadora física dela também. E eu fui conhecendo esse novo mundo. E fazendo aulas, fazendo cursos, viajando, eu comecei a dançar. E, nossa, isso é muito bom, e eu não danço nada, eu sou só isso aqui mesmo. E aí eu fui descobrindo, assim, né, nessas experiências. Então, no momento, hoje em dia, eu sou performance, então, no Bar Ocidente. E pra mim é muito natural. Eu chego lá e tiro a roupa. Já boa, está. Assim. Foi abençoada pela Su, então. Mas, abençoada pela Su. Mas uma das coisas, né, que eu gosto muito, quando eu vou performar, eu realmente entro nessa outra vibe. Então, tem muita gente que espera que aquela moça que dançou no Ocidente seja ela todos os dias, né? Mas eu sou totalmente diferente. Totalmente. Eu sou outra pessoa. Né? Então, uma das coisas que eu fiz pra me libertar foi cortar meu cabelo. Eu disse, por que eu uso cabelo comprido? Será que isso não foi algo que a sociedade me impôs? Então, se tu trabalha com sensualidade, se tu é uma mulher, se tu é feminina, tem que ter um cabelo comprido. Por quê? Então, uma das primeiras coisas que eu consegui cortar, me conhecendo, me entendendo, né? Foi cortar meu cabelo. Então, quando eu vou performar, hoje eu quero isso. Mas durante o dia a dia, eu sou uma empresária, eu sou uma professora, eu tenho outras questões, né? Mas nada impede também de eu ir com meu cabelo curtinho e jogar minha bunda pra cima, onde for, né? Aí. Mas, então, realmente isso, é a arte, né? Então, eu queria agradecer a Su por ter aberto esse mundo aí pra mim. Não, e a mãe dela disse assim, tu não vai usar o shortinho que a Suelen tá usando. Ela dizia, Suzy, E a tu gente vai é fazer amiga, poli, né? tudo bem, mas precisa usar... Não Mas como é que precisa faz usar par de aquele fio calça? dental, né? Eu, não precisa, mãe. Não Um mês preciso. depois... Não preciso, já aqui com Guria, fio dental. que sarro. Agora ela tá enlouquecida, né? Tá arrasando. agora ela vai, aplaude, sabe? Sim. Então, a minha mãe... Graças a Deus, eu aprendo com ela aprende comigo porque é uma outra vivência, é uma outra realidade. Então, ela tá descobrindo. Poxa, a filha dela, o bebezinho, né? Já tem que enfrentar todos esses quesitos. Ser mulher, ser negra, ser LGBTQIA+. Usar fio dental na internet, ser empresário ao mesmo tempo, ser ligada à política, trabalhar com crianças. Então, essa Suzy ali... Como é que se chama mesmo? Os peixes. Os peixes. Ou nipples. Eu dou aula de patinação artística, dou aula de dança para criança. E aí, eu acho que uma das minhas missões maiores é mostrar para as pessoas, olha, aqui existe uma artista, aqui existe uma professora, aqui existe uma pessoa. São coisas diferentes. Então, que nem vocês falaram, a pessoa, ela é militar, ela dança, a gente pode ser tudo, gente. Nós podemos tudo, mulheres. Exatamente. Isso, me conta um pouquinho, então, sobre essa questão, como é que tu enxerga esses elementos no teu trabalho, né? Acho que a gente pode falar do poli e também dessa tua... Repete pra mim, o nome é Gineterapia. Gineterapia. Vamos focar nesses dois trabalhos, porque eu sei que você também é multi. Eu também sou multi, gente. A gente somos mulheres múltiplas, né? Mas vamos focar nesses teus dois trabalhos. Como é que tu enxerga esses elementos? Então, assim, eu comecei, né, eu era prof de yoga, né, total zen, assim, quando eu ingressei pro poli, vários colegas meus do yoga, meio que rolou a rejeição, assim, rolou uma rejeição geral, assim, porque, claro, eu comecei a empreender em Porto Alegre há 10 anos atrás, vai fazer esse ano, então é uma década. Né? Eu realmente fui uma das pioneiras de poli daqui e vindo de uma parte zen de yoga, meditação e devoção. Né? Como assim polidense? Né? Tu virou puta? Né? E eu, naquela época, eu não tinha entendido que eu era puta.
Entendeu? Eu achava que eu não era. Eu não virei puta e tipo, meu Deus, sabe? Como assim? Estão me confundindo. Estão me Já passei por confundindo, isso. sabe? E, nossa, foi um processo, né? Que eu vou provar pra todo mundo que isso é um treinamento físico. Né? E tanto é que eu uso muito Polyfitness porque eu não sou da dança, né? Eu danço, sempre gostei de dançar, mas eu não me sinto uma prof de dança. Eu me sinto treinadora pessoal, entende? Embora dê workshops, né? A gente tem performance, tem artista que brota, né? De vez em quando, mas sempre vim com... Não, mas isso aí eu vou mostrar que é força e tal, darará. Quando começou, eu comecei a receber muitas mulheres, eu via que as mulheres me procuravam quando descobriam traição, estavam com alguma doença autoimune, estavam querendo trabalhar o feminino, estavam com vergonha ou estavam quase se separando e estavam vendo que podia ajudar na relação. Só que o que mais me doía antigamente era... eu tá ali e eu só podia treinar as pessoas. Eu não tinha coisas tipo... E o meu abraço, entende? Eu queria mudar a vida daquela mulher, sabe? E aquilo começou a me dar um estalo. Tipo, nossa, eu posso ir a mais. E aí eu fui buscando coisas e cada vez mais vinha muita mulher com câncer, com lúpus, ou que retirou todo o seio, ficou mutilada na época, né? Não conseguia levantar o braço para segurar numa barra. Isso para o poli? Para o poli. Para o poli. E aí que quase como um processo de cura não tradicional. Exatamente, é isso aí. Para mim veio muito isso, esse movimento de cura do feminino. Então eu abracei, eu digo, bom, se é esse o meu processo, então eu vou abraçar esse processo. E aí eu fui buscando coisas, fui buscando cursos, daí eu me formei em coaching, daí eu posso mais. E eu recebi a giniterapia, que eu já estava buscando o sagrado feminino, porque eu sempre dancei dança do ventre, né? Então, sempre foi uma coisa que sempre teve ali do meu ladinho, sabe? Tipo, qualquer coisa, vou dançar, sabe? Então, eu estava sempre ali. E eu, cara, isso aí me fez bem, yoga me fez bem, mas ainda assim, tá, alguma coisa tá, sabe? E aí eu fui em busca do sagrado feminino. Aí eu achei minha mestra, né, a Mônica Giraldez, que ela faleceu em 2018. E eu tive a honra de estar presente com essa mulher que foi fantástica na minha vida, né? E eu aprendi, já tinha também um quê de oráculos, já tinha um quê de reikiana, já tinha um quê de várias coisas místicas, né? Da astrologia, então eu já trago isso em mim. E eu sempre tive muito acesso a ervas, né? E a plantas, medicinas da natureza. Porque a minha avó materna, ela é benzedeira. Então, eu me criei com a minha avó, me curando com chás. Eu nunca tomei remédio. Por isso que eu digo, né? Quando eu fiz a quimioterapia, parece que fez assim, ó... Conta, se tu não te importar, porque tu falou dessas mulheres que vinham, né, à busca de uma cura diferente. Isso. Né? E tu passou por isso Passei também. por isso. Quando tu começou a receber essas alunas, tu já tinha o teu diagnóstico? Foi antes ou depois? Foi. Meu diagnóstico foi muito depois. Foi agora em 2019. Né? Então, eu comecei a receber essas mulheres em 2013, 2012, né? E eu comecei mesmo em 2014, assim, na veia, sabe? Tipo, começar a me alimentar. Eu acho... Hoje eu vejo o meu processo, que eu tive vários processos internos por eu ter passado pelo mesmo processo. E, ao mesmo tempo, como se eu estivesse fazendo um estágio antes e agora tu vai fazer essa prova final, entendeu? Vamos ver se tudo isso incrível, né? que tu fez vai funcionar pra ti. Se funcionar pra ti... Como se fosse assim, vamos ver se é só na teoria ou se é na prática. Ou vamos ver se tu consegue cuidar de si mesmo, assim como você cuida dos outros. Exatamente. Então, tem vários simbolismos e significados de cura, né? E eu sou muito grata a tudo, exatamente tudo como foi, sabe? Tudo. Porque, gurias, quando eu estive no meu processo, foi muito isso, assim... A água que eu tomava, eu abençoava e fazia reiki, sabe? Colocava pra curar o sol. O sol vai curar a água e eu vou tomar a bebida. É uma coisa meio maluca. Mas tudo eu fazia com toda a medicina. Porque eu sempre... Nesse processo que eu venho fazendo e desenvolvendo, a cura
tá em nós, mas também tá nas emoções, nas crenças que a gente vem. Por exemplo, ressignificar a sexualidade, ressignificar o prazer, ressignificar o corpo, né? Ressignificar as dores que a gente escuta durante muitos anos da vida dos pais e também da sociedade, né? Então, eu vim nesse processo, né, de cura, primeiro das outras pessoas, das meninas, encontrei a gin-terapia, o sagrado feminino, e mergulhei de cabeça em todas. Gurias, eu fiz assim, olha, eu virei do avesso. Em todos. Fiz temazcal, ayahuasca, chá disso, chá Nesse daquilo. período. Tu não tem noção. Antes, né, de eu ter tido câncer. Então, eu antes. fiz tudo antes. Virei do avesso, assim. Eu chegava a babar. Nossa, foi, assim, uma loucura a minha vida antes. Que isso a gente não bota na internet, né? Isso a gente esconde da Estamos internet. colocando agora, A internet pessoal. nem dá conta de Isso, tudo. Gravaram Não. essa parte? Então, assim... Mas foi um processo maravilhoso, que eu acho, assim, que foi de suma importância pra mim, assim. Um processo de cura. E a minha avó, acho que tem muito essa conexão, assim. A minha família materna tem muito isso. Porque a minha família materna, cara, é todo mundo maluco, as mulheres, mas elas são muito sensuais. São muito dançarinas. Tem uma vibe, assim, muito cigana na minha família, sabe? A minha avó é benzedeira, é bruxona, entende? Então, assim, eu acho que a giniterapia, hoje, eu sei que ela engloba tudo isso, sabe? Essa coisa da espiritualidade, todas as questões místicas, né? E que hoje a gente sabe que é transcendental, que vem com o quê de astrologia, de reiki, de oráculos, né? As mulheres amam oráculo, tem a ver também com essa questão... estudo muito essa questão do sangue, né, do útero das mulheres, dos ovários do feminino, né, enfim, esses momentos que são cíclicos, né, que é o mesmo período da lua, né, nós mulheres temos 4 fases, assim como a lua tem 4 fases, assim como tem 4 estações do ano, assim tem 4 elementos na natureza, então não é à toa que tem tanto simbolismo atrás do feminino, né? Tem muita coisa, assim, tem muita coisa de cura mesmo, né? Então, e eu comecei a desenvolver essa mulherada através do poli, e hoje eu atendo como giniterapia também, junto com o poli, junto com várias outras coisas que eu faço, mas o meu movimento, as mulheres me buscam muito também para essa questão da sexualidade. Perfeito. Né? De curar mesmo o feminino, tipo, Su, eu não consigo ter orgasmo. Su, eu não consigo me sentir bonita, eu não aceito o meu corpo. Tu tinha me dito uma vez uma história, Su, eu não consigo transar sem tirar o sutiã. Sem tirar o Ou a sutiã. famosa, né, a luz, somente de luz apagada. Uhum. Então, como é importante, né, todo esse trabalho. E eu vejo como é super complexo, né, e tu teve uma oportunidade gigante aí de super mergulhar a fundo, né. Então, Exatamente. a gente vai falar mais sobre essas curiosidades. E eu queria perguntar para vocês, passando a bola para Suzy, quais são os limites que tu enxerga entre sensualidade, sexo, erotismo? Quando tu diz, né, isso não é um convite, né? Então, é sempre cauteloso e complexo até onde a gente avança, até onde a gente vai, até onde a gente para, até onde a gente até fica na dúvida, né? Por exemplo, assim, mas será que eu não tô reforçando aqui, mas será que... né? Porque às vezes a gente também não é 100% cheia de certezas, né? Eu sei que tem complexidades de eu mostrar a bunda na internet, de eu estar nesse mundo pop. Por exemplo, a gente falou no episódio anterior da erotização, da hipersexualidade, né? Das cantoras pop. Então, a gente... não é um terreno, assim, simples de ser explicado, né? Então, eu queria que a gente tentasse entender se esses limites, eles são subjetivos, se eles são mais ou menos flexíveis, como tu poderia se sentir dentro desse fluxo de elementos que a gente falou aqui, até desrespeitada, se tu tem, né, alguma história para contar pra gente. Eu acho que essa linha é muito tênue, né? Só que ela tá muito ligada ao que o outro vai pensar, né? Então, a gente fica muito ligada na opinião do próximo. Então, no momento em que eu, que trabalho, sempre trabalhei com crianças, adolescentes, o meu público maior é criança e adolescente. No momento em que eu abri um estúdio todo envidraçado com 10 barras de polidense no meio de Viamão... Como que é isso? Eu realmente não...
eu me desliguei pro que o próximo ia pensar. E Tem a galera gente que para? passa olhando e, gente, o que tá acontecendo aqui? Mas vamos combinar, às vezes não é às vezes eles não ficam até intimidados. Óbvio. Ficam, né? Óbvio. Então, muito eu digo mais assim, do que eu babando, falo muito né? pra minhas alunas. Eu tenho alunas que recebem muita mensagem quando postam um vídeo da aula, alguma coisa. Eu não recebo. É praticamente nunca. Eu quero saber isso. Eu acho que eu me posiciono Tão tanto. forte. Eu acho que eu mostro isso. Eu mostro no meu Instagram, eu acabo postando muito do meu dia a dia. Eu acho que a pessoa não encontra uma beira, sabe? Pra achar que eu tô... Não, Fresca. olha aqui o meu trabalho. Veja tudo que eu tô fazendo. Isso é muito interessante, porque me perguntam assim, ai, Gabi, mas com o teu trabalho, tu deve receber um monte de inbox, né? As pessoas não acreditam. Eu recebo um total de zero mensagens. Ai, de vez em quando tem alguém perdido que acabou de te seguir, Isso, ou te viu no isso, explorar. isso. Mas aí, educadamente, explico pra pessoa Ou com até toda a assim, calma do dependendo da mundo. mensagem, Tá eu só excluo, assim. Só excluo, Dependendo Mas se é que é vale bom, a às vezes, pena. educar, Eu também acho. Eu né? também, eu não tenho problema nenhum que as pessoas, ai, tô cansada, não. Eu acho que é interessante em alguns momentos a gente educar. Então, eu não sei se é pra ti também isso, se tu pode comentar rapidamente. Mas eu vejo isso, as pessoas às vezes têm uma expectativa, tu deve receber um monte de mensagens assim, absolutamente nada. Não. Eu sou casada, mas eu digo, se eu ficar solteira... Não vou ficar solteira. Mas assim, seria muito difícil conseguir alguém, porque as pessoas nem chegam, né? Exato. Às vezes as pessoas, ai, não vão te paquerar. Não, ninguém. E eu já dancei durante muito tempo, né, no burlesco, num bar toda semana, e absolutamente ninguém chegava, sabe? Eu não sei se isso acontece contigo também. Eu recebo algumas mensagens, assim, tem algumas pessoas que às vezes insistem, né? E aí fica lá no... Só que o meu Instagram só libera quando eu quiser conversar, Sim. né? Então, assim, às vezes eu vejo, às vezes não. Mas pra mim não faz fu nem fá, porque meu trabalho é pras mulheres, né? Com mulheres, né? E não... E tipo assim, aquela coisa, ai, eleva teu ego. Não. Sabe? Não preciso, sabe? Eu não sei se isso é coisa de jovem, mas eu não me lembro de ser mais nova, assim, sabe? Deslumbrada, assim, com beleza e dança e corpo. Mas hoje, assim, eu tenho namorado, né? Embora tem gente que acha que não. Eu tô solteira aí, gente. Arroba pro... Eu tenho namorado, então eu sou super discreta na minha relação, sabe? Então, assim, tanto é que esses tempos, ano passado, a gente brigou, ficamos 3 meses separados, ninguém sabia se eu tava, se eu não tava, Isso se eu é tenho, ótimo, se eu não né? tenho. Tu não precisa nem dar de justificativa. Assim. Exatamente. Então, assim, não me interessa. E eu não, mesmo se eu estivesse solteira, eu não tô ali pra conhecer ninguém pelo Instagram, não me interessa real. Ótimo. Assim. Mas aí, só concluindo, quando as pessoas passam lá na frente do estúdio, às vezes se tem alguém que para pra olhar, às vezes é homem, às vezes a pessoa tá perdida, não tá entendendo o que tá acontecendo ali. Eu saio, tudo bem? Tu gostaria de uma informação da aula? Tu gostaria de... a pessoa não sabe nem o que falar. Então, eu acho que a minha missão, né, com o meu trabalho, com tudo que eu faço, é ser eu mesma, é mostrar para as pessoas que elas podem ser elas mesmas, e a gente criar o nosso espaço de respeito, sabe? Dentro daquela sociedade. Então, por que eu vou fazer... Se eu queria fazer um estúdio envidraçado com 10 barras de polidense no primeiro andar, eu fiz. Por que eu tenho que esconder o poli? Por que eu tenho que esconder a dança? As mulheres estão de shortinhos no meio da Avenida Liberdade e as pessoas estão passando e estão aprendendo a respeitar. Porque eu não preciso ir numa academia e botar um casaco na cintura. Aí ela vai entrar lá dentro do centro artístico e ela vai ser quem ela quiser. E as pessoas vão respeitar ela ali. Então, é um ambiente seguro que eu quero criar. E porque tu vai entrar e vai sair e vai mostrar para as pessoas que elas têm que te respeitar, independente da tua roupa, independente da forma que tu tá te expressando, da pessoa que tu é. Então... Mas eu tomo mais vai, assim, entre aspas, é mais de mulher do que de homem. Essa pergunta que eu ia chegar nisso, exatamente. Antes de a gente passar para isso, que eu quero passar a bola para ti, Su, eu acho que eu me sinto desrespeitada, principalmente quando eu vejo quando uma mulher se sente... quando eu sinto a dor das outras, entende? Porque eu acho que eu tô bem nessa linha contigo, Suzy. Tipo, graças ao nosso trabalho, a nossa vontade de progredir, de se empoderar, a gente já conseguiu resolver algumas coisas. Claro que nem todas, né? A gente batalha todos os dias e todos os dias a gente é lembrada, é porque o mundo é machista, é porque a gente tá no capitalismo, isso é porque... né? Mas a gente já consegue se desenvolver apesar disso, né? Perfeito. Ou, de novo, vou usar essa palavra de novo, burlar, né? Esses esquemas. Mas eu me sinto desrespeitada
E lembro da nossa condição de mulher quando eu escuto alguma história, né? De abuso, ou de alguma mulher que passou por isso. Né? Ali aquilo dói de novo, porque nós somos nós, né? Então, não é porque a gente, por mais que a gente... eu resolvi algumas questões, mas elas batem de novo na gente quando a gente escuta alguma história, né? Por isso que é tão importante esses ambientes, né? Exatamente, a gente dá as mãos compartilhamento. pra outra compartilhar, E tu conversar. sabe, assim, que abuso, ou assédio, abuso sexual, assédio, eu tinha muito quando eu era mais nova, assim. Eu tenho 200 mil histórias pra contar sobre abuso, assédio, enfim. E até eu nem conversei sobre isso ainda no meu Instagram, né? Que eu quero falar mais sobre esses assuntos. Que é um tabu também. É um tabu. Eu fiz, quando eu estava fazendo a formação do corpo docente da ginterapia, que eu faço parte, tinham 35 mulheres. Eu e mais 4, né, não tínhamos sido abusadas sexualmente na infância. 30, sim. Então, assim, é coincidência? Não. Esses dias eu coloquei no meu Instagram. Toda mulher conhece alguém que já sofreu abuso sexual, foi estuprada, foi molestada. Sim. Mas qual homem conhece um abusador ou um estuprador? É verdade. Entende? Então, são coisas que a gente precisa pensar, né? Geralmente, quando a mulher passa ou sofre assédio, a gente não comenta. Eu nunca comentei, né? Eu nunca falei. Então, assim, só que tiveram, né? Teve, né? Se eu vou falar com as minhas alunas, também abro uma roda, vai Todo mundo tem uma todo história. mundo tem uma história, sempre tem uma história. Ou na infância, ou na adolescência, ou na pré-adolescência, ou quando tá começando a trabalhar. Então, sempre tem uma dor, entende? Então, assim, o universo feminino, a gente tem que olhar... muito assim, quando por isso, quando eu vejo assim uma mulher muito rígida, ou uma mulher que não tem orgasmo, ou quando a mulher não tem prazer, ou ela quer de alguma forma me alfinetar, ou quer de alguma forma me destruir, me botar na fogueira, alguma coisa tem por trás daquilo. Não é simplesmente o ego. Então eu já te pergunto como a gente recebe críticas, né, da nossa sociedade, num geral, e essas mulheres, elas fazem parte dessa sociedade machista, né? Nós estamos também, no meio, nós né? estamos. E eu queria exatamente perguntar isso. Quando a crítica vem, ou o desrespeito vem das mulheres, dói o dobro, né? Dói. Porque a gente tá sempre nesse meio, tanto de julgamento, mas também de um assunto que tu traz com frequência, da competitividade. Da rivalidade. Da rivalidade. Mas, assim, ó, Gabi, antes, né, tem um link que eu quero fazer antes de responder. É que esses dias um rapaz procurou pra fazer um tráfego pago e tal. Pra trabalhar, assim, comigo, né? Vamos fazer e tal. Anúncios na internet. Isso, vamos, me conta. Tarará. E aí ele disse assim, eu vou passar o teu Instagram pra minha namorada pra ver o que ela acha. E ela desaprovou. Chocada, a guria com 22, 23 anos. Mas isso aí, tipo, o quê? Quem é que empreende com isso? Mas ela te disse ou disse... Não, ela fez um áudio e ele depois me passou o áudio. Ai, que show. Querido. Amado. E ainda te botou assim... Rodou na prova, ó. Veja a Infelizmente não vou poder trabalhar. Tipo, não tem como, né, gurias? Não tem como. Mas, tipo, quem é que empreende com isso? Isso aí é extremamente vulgar. E, cara, eu acho meu Instagram maravilhoso. Sim! Eu acho ele lindo. Tipo, como assim? Eu cheguei a olhar de novo, tipo, cara, como assim? Né? Não, mas aí que tá esse lugar, né? Como a gente começou, né? Sexy sem ser vulgar. O que as pessoas querem dizer quando elas falam vulgar? Não, e ela disse, isso é muito vulgar. Muito vulgar. Eu não acho nada de vulgar. O meu mas trabalho... eu também se mas for o que é vulgar? Mas é que esse também, trabalho né? não existe o vulgar. E é isso que a gente tem que tirar desse meio, entende? Não existe o vulgar. O vulgar é o teu olho de julgamento. É que tem o corpo ali, Né? principalmente da mulher, porque o homem... Já ouviram falar que aquele homem é muito vulgar? Eu nunca vi. Nunca ouvi. Nunca ouvi, né? Agora, a mulher vulgar, a gente já imagina, né? Com uma sainha curta, com um batom vermelho, com um cabelo, sei lá né? A gente já imagina, né? Beber demais, tu é vulgar. Se tu usar batom vermelho, tu é vulgar. Se tu usar Roupas unha curtas. vermelha,
roupa curta, decote, tu é vulgar. Se tu dançou demais, tu desceu daquele ângulo do teu joelho... Não, e outra, às vezes tu vulgar, não precisa entendeu? fazer nada, mas é só tu ter seios avantajados. Vulgar. Vulgar. Bunda grande. Vulgar. Né? Então, às vezes, Sabe? não é nenhuma questão de ser, mas às vezes de se comportar, mas de Aí repente de ser mesmo, de a tua Cara, forma física, né? Aí é que tá. Aí o vulgar é tu ativar a sombra do feminino. Porque um cara, ele até fala, porque o homem também tem o feminino dentro dele, né? Então, assim, o cara, ele também tem essa coisa daí, vai muito mais profundo. Mas, por exemplo, às vezes um cara olha uma dança sensual, ele acha bonita e a namorada acha vulgar. Ai, não, horrível. Aí tu viu a celulite? Aí tu viu a Sim. bunda mole? Essa é uma Tu viu que maneira não tem peito de demais, se eu caí. proteger, de manifestador sem querer entender o problema. Mas aí, então, hoje em dia, eu sei que a pessoa fala muito mais dela em todos os sentidos do que sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre quem eu sou. Quem eu sou a única pessoa que sei quem eu sou. Nem tu sabe, ninguém sabe quem eu sou. Eu me apodero do que quem sou eu como mulher. E ninguém pode tirar essa força que é minha. E eu não dou poder nenhum para aquela pessoa me ofender. Porque eu escolho se eu quero me ofender ou não. Porque assim, se eu te der um presente, tu vai escolher se tu aceita esse presente, se tu vai vender, se tu vai botar no cantinho da tua casa, se tu vai dar pra alguém, se tu vai usar. É, isso a gente aprende, E né? o Porque às vezes a gente adjetivo- colocam coisas pra gente e a gente vai lá e veste aquilo. E eu não entro em disputa, em rivalidade com nenhuma mulher, sabe? Nenhuma. Se a pessoa... Isso é uma coisa que eu admiro muito, porque eu vejo que é uma bandeira que tu assume muito Assumo. forte, né? Aham. E eu acho isso tão difícil de encontrar. Cara, é que assim, ó... o patriarcado que a gente fala tanto, né? Ele estudou, se a gente vai olhar lá a história antiga e tal, foi criado o Chá das 5 só com 2 mulheres, né? Pra conversar. Nunca é 5 dessa, a gente vai olhar. Nunca teve reuniões de mulheres em princesas, rainhas, ou, enfim, qualquer que seja o grau, né? O patamar lá da grande sociedade. E nem dos clãs, nem não existia isso. E era um porquê. Porque a gente é força. Então, assim, não tem o porquê eu brigar com a Suzy, brigar com a Lid, com a Tarsila, com qualquer pessoa. Outras entende? professoras de poli, né? De poli, ou contigo, entende que é da dança, ou com qualquer pessoa. Pode existir um desacordo momentâneo de algum contrato que a gente fez e não cumprimos. Mas aí não tem a ver com o feminino. Seria um contrato que eu estou descumprindo com um homem, com uma pessoa que foi pintar o meu apartamento, né? Eu tô... Pô, é business. Que a gente acordou é que nem um relacionamento, um casamento. Tu não tá feliz com o teu namorado, tua namorada, Bom, até aqui já foi, então sai fora. Mas com as mulheres ativa muito mais as sombras, em vários sentidos. Por quê? Principalmente a gente que trabalha com a sensualidade e com a sexualidade. Porque envolve tudo o que é negado, né? Vem muito essa questão da liberdade, né? Vem muito com essa coisa de querer destruir o que eu não tenho, o que eu gostaria de ter. Né? E aí, de forma inconsciente, coletivo, que não tá na nossa consciência. Eu adoro a Gabi, mas quando vê, passou 6 meses, eu tô brigando com ela, ou briguei com ela, ou chamei ela de não sei o que lá. Entendeu? Então, assim, é um inconsciente coletivo. Então, é uma linha muito tênue que a gente tem que... Cara, e o feminino é muito alimentado de fofoca, de intriga, do falar mal, entende? Falar uma coisa na frente, falar... E eu não compactuo com nada sobre isso. Se eu tenho que falar uma coisa contigo que eu não gostei, eu falar com muito amor e carinho, não gostei. Não achei legal, Gabi, eu acho que tu precisa melhorar. Não esperava essa atitude de ti dessa forma. Me surpreendeu, entendo o teu momento, mas eu acho que eu não merecia, entende? E por aí vai. Porque assim, querendo ou não, tu briga com uma, briga com outra. Eu já tive meus momentos de sombra,
Muito. Quando eu comecei a mergulhar E quem não teve, né? Pra gente chegar nesse patamar de compreensão, a gente já tem que ter experimentado e resolvido muitas coisas. Já experimentei e não foi legal. Então, hoje é uma bandeira que eu levanto, porque assim, é muito melhor eu ter a Su do meu lado, eu ter tudo do meu lado, e cada uma respeitar o seu ambiente, ser colega, ser ética, entende? Ética. Eu lembro que lá na antiga... eu tinha pessoas no Poli, eu acho que... Não sei se a menina era daqui e tal, não me lembro. Ela nem existe mais, sabe, no Poli. Então, e também não lembro o nome, também não é o caso. Mas ela chamava as minhas alunas para fazer aula com ela. Ah, mas isso é bem comum. Sabe? Já vi Não, acontecer. claro que é comum, mas isso, gente, não. A falta de ética é muito grande, sabe? né? E isso se fossem homens, se fossem mulheres, cara, nós somos mulheres. Tu não tem... É o meu ganha-pão, é o teu. Ou fazer sabe? grupo de WhatsApp, que já me contaram, grupo de Exatamente. WhatsApp para falar mal. Isso aí, Já exatamente. É a sombra. Eu fico chocada. E são pessoas como nós, Exato. que trabalham Isso. com empoderamento, É, rebolado. isso. E tu fica assim, ó. Mamãe. Só que assim... Meu Deus do céu. Exatamente isso é a rivalidade. Aí, é o que eu digo, esses dias até uma pessoa que estava falando, porque eu vou fazer um artigo assim, que só pessoas vão... Só quem é formada vai dar aula disso, daquilo. Cara, deixa as pessoas. Deixa as pessoas. Faz o teu. Tem que estar sobrando tempo pra julgar e pra dar opinião e Gente, trabalho do outro. Exatamente. E outra, é uma mulher que abriu uma empresa. Tu não sabe a história dessa pessoa. Tu não sabe a dor dela. Não sabe a dor se ela é mãe, se tem filhos, se ela é líder de família, se ela é doente, tem uma mãe doente. Tu não sabe, cara. Então... não te envolve. Faz a tua, sabe? Olha pro teu jardim, não fica olhando, querendo pescar a borboleta dos outros. Foca nas tuas, entendeu? Então, assim, são detalhes, entende? Que eu acho que é muito negativo. E que as mulheres... E isso tudo prejudica os nossos avanços, né? Porque quando a gente fala, né? O título desse podcast, né? Sexy sem ser vulgar, eu sempre imagino uma mulher, né? Tipo, falando isso, assim. Não, é sexy. Uma vez uma aluna também perguntou, Gabi, mas qual é a diferença de eu dizer assim, aquela ali é sensual, tá dançando sensual. Não, aquela ali já tá sexual, tá vulgar, né? Eu disse, meu bem, na verdade, a diferença tá no julgamento da cabeça de cada um, né? Porque não existe... elas estão... muito bem acomodadas nesse mesmo guarda-chuva que eu mencionei da sexualidade. A sensualidade não está fora disso, está dentro, né? E essa sexualidade mais aflorada, é uma mão, é um toque, é uma mão no seio, é uma mão na genital, é um jeito de olhar, é uma coisa... Isso tudo são performances, né? Então, quando a gente fala sexy sem ser vulgar, por que suscitou tanto esse último assunto aqui das mulheres, da rivalidade? Porque a gente vê que essa problemática, ela está nessa frase. A gente trabalha com mulheres, para mulheres, e ao mesmo tempo a gente ativa diretamente a sombra. Porque assim, por exemplo, nós três, né, trabalhamos com sensualidade, sexualidade, prazer e empoderamento feminino. Exatamente. Nós somos livres. Não temos filhos, né, relacionamento ok, mas nada segura, né? Empreendedoras, empresárias e donas formadas, donas das suas finanças. Não depende de pai, de mãe, de não sei o que, nananã. Ou seja... muitas não têm acesso, e não é porque não podem, são incapazes. É porque a sociedade ou as crenças limitantes que estão dentro delas não permitem. Então, a única pessoa que consegue libertar é elas mesmas, das prisões próprias, entende? Não é que todas podem ser formadas, todas estão num relacionamento ruim, podem se separar, todas podem empreender, todas podem estudar, se formar, esse grande poderio, ter prazer. Ele também causa inseguranças. Claro, a liberdade. Se todas nós coisa estivéssemos livre. Sempre no mesmo lugar, sempre com as mesmas possibilidades, mas não, a gente ainda bem estamos, né, podendo, né, tipo, ainda a gente não pode desconsiderar os problemas, né? Mas claro. A gente já conquistou essas liberdades, então isso também traz inseguranças. Olha o que fulana conquistou. Olha, mas eu ainda tô aqui. Mas eu tenho um relacionamento
tanto assim, essas comparações também, né? Mas e o que tá por trás disso tudo, das mulheres, né? E que eu trabalho ferozmente nisso, é o medo. O medo, É o medo, né? Então, assim, é o medo do que os outros vão pensar, né? É o medo... Tudo é os outros. É o medo do pai, da mãe, da avó. É o medo do marido. É o medo de não dar certo. É o medo de falir. É o medo de... E é medo, medo, medo. E agora eu te pergunto, Su, tu tem medo? Tenho. Tu tem medo? Claro. A gente tem medo, só que a gente dosa, entende? É a mesma coisa. Nossa, se eu botar essa coreografia, essa raba, esse decote, né? E dançar assim, né? Vai... hoje, azar, mas lá atrás... quantas barreiras a gente começou a quebrar? Claro. Com certeza. Né? Claro. Eu quebrei várias, Exato. né? Então, Exatamente. assim... Aí tu vai passando por camadinhas... E eu sempre digo, gurias, eu não sou melhor que vocês. Eu sou apenas uma irmã mais velha. Entendeu? Eu sou só isso, só... Que nem eu fui pra Suzy. Eu fui só uma irmã mais velha. Ótimo. Sabe? Que direcionou. O resto é com vocês. Isso é muito lindo. Meninas, pra gente finalizar, em poucas palavras, quero que vocês respondam se sim e como. Suzy, você se sente, você se diz feminista? Sim, claro. E como é esse ser feminista, Suzy? Eu acho que ser feminista é da partir do momento em que eu levantei da minha cama até a hora que eu voltei pra ela, é o dia inteiro. É algo que não tem como não ser. Não tem como não ser. Se hoje a gente pode dar nossa opinião, votar, ser nós mesmas, isso tudo é graças ao feminismo. Então, não tem como. É o dia inteiro, tá presente em tudo. Agora, estamos nós três aqui conversando. É um ato feminista. É um ato feminista, não tem como. Acho que De- tudo que somos Falando é... de sexo e poder. Isso aí. Exato. E Su, em poucas palavras, diga pra nós. Eu sou super feminista, mas eu sou uma feminista amorosa, né? Eu não sou aquela Mas os feministas... eu vou te corrigir, posso? É, não precisa nem pode. ter esse mas. É, Sabe? Porque isso também é uma coisa preconceituosa. Como se as isso. feministas fossem raivosas. A gente tem que entender que existe uma diversidade, né? Pode ser e sou uma feminista. Se tu me permitir corrigir, eu sou né? uma feminista, porque o que acontece? Muitas pessoas dizem, isso tu é feminista, é contra os homens. Não, não sou contra os homens. É, as pessoas que não entenderam o que é o Entende? feminismo, Exato. né? Mas claro que é inegável que eu já conversei com inúmeras, tô em grupos de feministas, né, que tem essa coisa em relação ao masculino, né? E eu sou Vai pra um outro lado, avesso a esses tipos de forças que divergem. Eu Sim. gosto de segurar a mão, né, e seguir, porque se eu não tivesse meu pai aqui, eu não ia estar aqui. Com certeza, Né? E com meus certeza. primos, que são maravilhosos, enfim. Mas eu sou super feminista e é isso. Ai, que maravilhosa. Meninas, eu quero agradecer muito a presença de vocês, o nosso bate-papo. E nós vamos ficando por aqui no nosso Sensual Hipcast. Assistam, compartilhem, curtam muito e também vejam esse e mais outros episódios em cuboplay.com.br. Eu sou Gabi Schultz e esse é o Sensual Hipcast.